Olá, sejam todos muito bem-vindos ao curso de extensão Psicopedagogia Empresarial e Grupos Operativos de Pichon Rivière. O meu nome é Ilaísa Almeida da Luz e eu sou graduanda de bacharelado em Psicopedagogia pela Uninter. Este curso faz parte do meu estágio supervisionado em Psicopedagogia Empresarial. Neste segundo módulo, eu apresentarei para vocês o curso de extensão, a história de Henrique Pichon Rivière, sua biografia, a técnica de grupos operativos e a teoria de vínculo. Em relação à apresentação do curso, este curso se destina a pessoas interessadas em conhecer como é o trabalho psicopedagógico, principalmente no âmbito empresarial, e como ocorre a técnica de grupos operativos como instrumento de trabalho. Primeiramente, vamos começar o curso conhecendo a biografia de Henrique Pichon Rivière, o autor que deu origem à técnica dos grupos operativos. O Henrique Pichon Rivière foi filho de pais franceses. Ele nasceu no dia 25 de julho de 1907, em Genebra, na Suíça. Porém, com apenas 3 anos de idade, ele mudou-se com os seus pais para o interior da Argentina, numa cidade chamada Chaco, onde passou toda a sua infância e adolescência. Quando ele completou 18 anos, foi para a cidade de Rosário e, posteriormente, para Buenos Aires, onde ele estudou medicina e se especializou em psiquiatria. Ainda muito jovem, o Pichon ficou incomodado e inquietado em relação à maneira que a psiquiatria mais clássica tratava e trabalhava com os pacientes. Ele considerava que essa maneira era desintegradora e por isso ele começou a compreender a necessidade de realizar uma nova abordagem dentro da psiquiatria. Durante o curso de medicina que ele realizou, ele foi um aluno muito contestador em relação à didática dos professores, mas não exatamente em como os professores ensinavam, mas como era a psiquiatria da época e como os professores continuavam propagando essa psiquiatria sem um novo olhar, com mais cuidado. Então, em todo momento, ele lutou contra essa medicina que enfocava somente a morte. Ensinavam sempre com a doença e a morte juntos. Ele possui uma frase muito famosa que diz que estamos sendo preparados para lutar para os vivos e não para os mortos. Ele dizia isso quando ele estava estudando a psiquiatria, estudando a medicina a propósito. Essa frase foi uma crítica a essa medicina que focava somente nas questões de doença, de fisiologia, através de análises necrológicas dos cadáveres. Existia nos estudos somente a presença dos cadáveres, em vez dos sujeitos vivos. Isso incomodou muito Pichon. Por isso ele diz que escolheu o campo da, entre aspas, loucura, que seria a psiquiatria, porque seria uma forma de morte, mas reversível. Nesse sentido, ele se refere que o sujeito está morto pelo menos transitoriamente para determinado grupo ou sociedade. Mas isso pode ser revertido, e a técnica de grupos operativos surge como um instrumento de transformação nesse sentido. Aí vocês vão se perguntar, mas por que ele acredita que o sujeito está morto e pelo menos transitoriamente? Como assim? Aqui ele diz que esse sujeito está morto pelo menos transitoriamente para determinado grupo ou sociedade, né? Então, nesse sentido, a gente pode fazer uma analogia da pessoa com uma depressão profunda. Por exemplo, quando ela está incapaz de trabalhar, ela acaba não sendo útil para o mercado de trabalho. E quando ela não é útil, não existe a presença dela, é como se fosse aqui uma metáfora de uma morte, a pessoa deixa de existir. Mas esse é um momento transitório, porque essa pessoa pode vir a curar-se através de algum método terapêutico.
Então, o Pichon foi para essa área da psiquiatria justamente porque ele acreditava na melhora das pessoas. Ele não conseguia achar normal aquela medicina que cuida somente do físico e faz os seus trabalhos ali com os cadáveres. Ele preferia uma medicina onde ele via as pessoas vivas e podia contribuir para que elas permanecessem vivas, assim, mentalmente, saudáveis mentalmente. Então, na nova forma de psiquiatria proposta por Pichon, ele diz que a psiquiatria por muito tempo focou seu estudo nas causas endógenas, ou seja, nos problemas internos de origem biológica, como se o sujeito já tivesse nascido com algo genético ou neurológico que o levaria a um transtorno mental. Então, nesse sentido, a possibilidade de transformação do sujeito seria pouca, pois, por essa lógica, o sujeito já estaria fadado ao transtorno mental. Biologicamente falando, as suas estruturas já seriam formadas e fechadas por esses transtornos. Isso seria uma visão organicista da chamada por ele de loucura. Então, Pichon traz a ideia das causas exógenas, que são externas ao sujeito. Pode-se dizer que são as razões ambientais que levam o sujeito a ter um transtorno mental. Sendo assim, ele traz a concepção ainda organicista, mas também vinculadas à ideia da psicanálise de, entre aspas, destino, que se refere justamente à causa de influências do meio ambiente, das relações sociais, das interações e etc. Além disso, ele traz para a psiquiatria a ideia de que a doença é produzida muitas vezes em grupo. Por exemplo, o sujeito dentro de um grupo de trabalho que acaba sendo o depósito de ansiedades e angústias do grupo. Esse sujeito acaba adoecendo devido ao grupo. No caso, essa doença não seria dele, mas o grupo está doente. Mas como esse sujeito tem uma maior sensibilidade, ele acaba externando esses sentimentos. Nesse caso, a doença do grupo seria o problema que ele está apresentando, que não enfrentado causa gatilhos de doenças mentais em algum sujeito pertencente ao grupo. Por exemplo, num grupo de trabalho onde reina o estresse e os sujeitos começam a se atacar e inferiorizar, acaba baixando tanto a autoestima de determinada pessoa pertencente daquele grupo que ela adoece apresentando um quadro depressivo. Isso pode acontecer também no grupo familiar e em outros. Isso mostra que existem problemas de vínculo e na maneira de se relacionar. A nova abordagem integralizou 2 pontos de vista, o físico e o psíquico, o que na época se estudava desarticuladamente. Ele começou a entender, a mostrar nessa nova abordagem dele que a pessoa ela é composta por corpo e mente, e se estudar essas duas coisas de formas separadas, não vai estar tendo um resultado completo. Então ele diz que o corpo e a mente compõem o sujeito, né? O aspecto físico e psíquico resulta no sujeito. Em relação à trajetória dele, a primeira experiência profissional que ele teve foi no manicômio El Asilo de Torres. Depois ele iniciou seu trabalho no asilo de oligofrênicos. A primeira tarefa que ele realizou foi a formação de uma equipe de futebol. E foi através dessa equipe que ele buscou a ressocialização dos pacientes. A partir dessa experiência, ele se deu conta da importância do esporte e da terapia grupal dinâmica para os pacientes. O Pichon começou a formar primeiro só grupos com enfermeiros, ensinando-lhes noções básicas de psiquiatria e enfermagem para a neuropsiquiatria. Depois ele começou a organizar grupos com pacientes.
e foi aí que surgiu o começo da técnica de grupos operativos. Então foi a partir da sua experiência no Hospital de Las Mercedes que, devido a uma greve de enfermeiras, que resultou na falta de profissionais para cuidar dos pacientes com doenças mentais, o Pichon propôs a criação de grupos de pacientes, onde os menos comprometidos ajudavam os mais comprometidos, através de medicações e cuidados. O resultado dessa proposta foi bastante positiva e produtiva para o grupo de pacientes, tanto para os que cuidavam, quanto para os que recebiam cuidados. E essa experiência fez com que houvesse uma maior identificação entre eles, troca de papéis, parceria de trabalho, resultando uma melhor integração entre eles. No artigo Grupos Operativos à Luz de Pichon-Rivière, diz que, na concepção dele, o grupo apresenta-se como um instrumento de transformação da realidade, e seus integrantes passam a estabelecer relações grupais que vão se constituindo, na medida em que começam a partilhar objetivos comuns, a ter uma participação criativa e crítica, e a poder perceber como interagem e se vinculam. O Pichon começa então a trabalhar com grupos a partir da observação que ele fazia sobre a influência da família em seus pacientes. O que são grupos? Segundo e para a psicologia, grupos são organizações de indivíduos que, possuindo objetivos comuns, desenvolvem ações na direção desses objetivos. Segundo o dicionário Aurélio, grupo é um conjunto de pessoas ou de objetos reunidos no mesmo lugar, um conjunto de pessoas que apresentam o mesmo comportamento e a mesma atitude, e com um objetivo comum que condiciona a coesão de seus membros. Em relação aos grupos operativos, a técnica de grupo operativo consiste em um trabalho com grupos, cujo objetivo é promover um processo de aprendizagem para os sujeitos envolvidos. Aprender em grupo significa uma leitura crítica da realidade, uma atitude investigadora, uma abertura para as dúvidas e para as novas inquietações. No conceito pichoniano de grupos operativos, ele diz que é um conjunto de pessoas ligadas entre si por constantes de tempo e espaço, articuladas por sua mútua representação interna, que se propõe de forma explícita ou implícita a uma tarefa que constitui a sua finalidade. Os grupos podem ser divididos em 4 subtítulos: o de ensino e aprendizagem, que possibilita o ensino; institucionais, que possibilita trabalho e pesquisa; terapêuticos, que possibilita saúde; e comunitários, que possibilitam também pesquisa e ações. Como acontece um grupo operativo? Um grupo operativo ele acontece através de uma tarefa, que é a trajetória que o grupo percorre para atingir os seus objetivos. Essa tarefa possui 3 partes. A primeira é a pré-tarefa, que é onde ocorre a dissociação de pensamento, atuação e sentimento, sem elaboração psíquica. O momento da pré-tarefa é caracterizado pelas resistências dos integrantes do grupo ao contato com os outros e consigo mesmo, na medida em que o novo, o grupo, gera ansiedade e medo. Medo de perder o próprio referencial, de se deparar com algo que possa surpreender e, por sua vez, suspender suas velhas e cômodas certezas acerca de si e do mundo. A tarefa, que pressupõe uma ação humana em que afigurem integradamente o sentido, o pensar e o agir. Como eu disse anteriormente, é a trajetória que o grupo percorre para atingir o objetivo. Ela está relacionada ao modo como cada integrante interage a partir de suas próprias necessidades. Compartilhar as necessidades em torno dos objetivos comuns do grupo pressupõe flexibilidade, descentramento e perspectiva de abertura para o novo. A terceira e última etapa é o trabalho,
que, assim como a tarefa, é também uma atividade que permite organizar as subjetividades individuais e coletivas. Na realização do trabalho, o Rivière destaca dois eixos, que é o vertical, que diz respeito ao sujeito, às suas constituições de seus problemas psíquicos internos, e a horizontal, que é o grupo pensando em sua totalidade. Um grupo operativo possui como características a tarefa explícita, que é a aprendizagem, diagnóstico ou tratamento, e a tarefa implícita, que é o modo como os integrantes vivenciam o grupo. O enquadre, que são os elementos fixos, como local, tempo, coordenador e observador. E um objetivo geral e específico, que são as mudanças e transformações que vai ocorrer durante aquele grupo. Por exemplo, um objetivo para um grupo de gestantes seria compartilhar o conhecimento sobre a maternidade, a fim de ter uma boa gestação. Como ocorre a aplicação dos grupos operativos? Ela é uma possibilidade de intervenção em qualquer campo da vida social. Pode ser composta por até 15 integrantes, sendo que esse é considerado um número máximo, pois acima disso pode ser mais complicado efetivar realmente um trabalho com esse grupo. E precisa haver 2 profissionais responsáveis, podendo ser 2 coordenadores ou um coordenador e um observador. O tempo de duração é de 1 hora a 1 hora e meia, que é normalmente recomendada. Os grupos operativos possuem 6 principais papéis. Alguns papéis são assumidos pelo grupo e podem não ser fixos, pelo contrário, eles variam. Em algum momento é assumido um papel e posteriormente outro. Isso quer dizer que os papéis não fazem parte da personalidade do sujeito. Esses papéis acontecem a partir das experiências vividas na tarefa, nas posições assumidas, a partir de suas próprias expectativas ou expectativas do outros. Quando assumem papéis, está incluído nisso as suas histórias pessoais e do grupo. Por exemplo, num grupo onde a tarefa é confeccionar um material didático, está presente uma moça que é acostumada com o que envolve confecção, pois ela já foi artesã. Sendo assim, ela teve um contato com os materiais e possui maior habilidade com eles. Então, nesse momento, a mesma assume um papel de líder. Isso não ocorreu por causa da personalidade dela, mas sim por causa da história pessoal, onde ela já teve contato com aquilo e os outros participantes não. Então, ela vai fazer um papel de líder e os outros participantes assumirão outros papéis. Os principais papéis, então, destacados por Pichon são: primeiro, o coordenador ou líder, podendo ser chamado desses 2 nomes, que põe o grupo de discussão e tarefas em funcionamento, cuja finalidade é obter dentro do grupo uma comunicação ativa e criativa. Então, ali, a sua função é criar, manter e fomentar a comunicação, coincidindo didática, aprendizagem, comunicação e operatividade. Cabe a ele perceber, analisar e criar condições onde os conflitos do grupo possam ser discutidos e superados, procurar fazer do grupo um espaço de aprendizagem para todos. O segundo papel são os líderes da mudança. São aquelas pessoas no grupo que puxam o grupo para frente, levando adiante a tarefa, buscando soluções e mobilizando os demais. O terceiro papel é o líder da resistência, que, ao contrário do líder da mudança, ele busca as pessoas para trás, tendo comportamentos que dificultam a mudança e o avanço do grupo. Mas é importante ressaltar que ambos esses papéis são necessários, pois eles criam equilíbrio na tarefa. O quarto papel é de bode expiatório, que é aquele que traz algo que não é aceito pelo grupo, e ele se torna depósito de todas as características negativas que compõem o grupo. Ele assume para si os defeitos dos outros membros, assume as tensões e tende a parecer culpado sobre as situações que, na verdade, elas são grupais, não eram para ser individual.
O quinto papel é o de porta-voz, que manifesta o que as pessoas do grupo estão sentindo ou pensando. Ela verbaliza as tensões e ansiedades do grupo. Então sempre existe aquilo que todo mundo está sentindo, mas ninguém tem coragem de falar. E o porta-voz está ali para verbalizar o que ele está sentindo e está de acordo com o que todo o restante do grupo está sentindo também. E por último, o sexto papel é o de observador, que ele observa aquilo que o coordenador não conseguiu ver. A apropriação de diferentes papéis, os anseios que surgiram durante a tarefa e etc. Ele registra o que ocorre na reunião, resgata a história do grupo e depois analisa com o coordenador os pontos emergentes, o movimento do grupo em torno da tarefa e os papéis desempenhados pelos integrantes. Teoria de vínculo. O vínculo se dá através de relações bilaterais e triádicas. Bilaterais, porque os sujeitos em relação se auto-influenciam e se afetam através da comunicação e interação mútua entre eles que geram a aprendizagem. Triádicas, pois nessa relação entre os sujeitos há também o sujeito internalizado, e este sujeito interno pode ser considerado como a estrutura social às quais os sujeitos estão inseridos, tais como a cultura, a lei, as organizações sociais, como por exemplo a escola e a empresa, e etc. Qual é a relação da teoria de vínculo com os grupos operativos? Os grupos operativos só se tornam o que são através do vínculo, ou seja, se não houver o vínculo, não haverá o grupo operativo. Pois o grupo operativo, como falado anteriormente, é um grupo onde os integrantes possuem o mesmo objetivo em comum, desenvolvendo a tarefa, que é a aprendizagem. Nesse sentido, os sujeitos precisam estar vinculados, através da interação mútua, da influência de um para com o outro, e com o sujeito internalizado, que é a instituição e suas regras internas.